Deus primeiro, depois família, depois trabalho e depois igreja. Eu vejo essa ordem bem nas cartas de Paulo, porque assim, você precisa dar um bom testemunho no seu trabalho, você precisa ser alguém que não falte, que seja diligente, não seja o exemplo da pessoa que não dá conta. Que é dos bivocacionados. Mas eu comecei a pensar um pouquinho nesse termo, porque não são duas vocações. É uma coisa só, é a nossa vida. E eu acho que quanto mais a gente tenta separar, agora eu vou fazer isso e depois aquilo, a gente acaba se atrapalhando um pouquinho. Jesus foi o humilde que abriu mão de tudo, o justo pelo injusto. Eu acho que essa é a manifestação ilógica, onde o Deus que estava na sua glória abriu mão de tudo isso e vem para a terra para morrer no meu lugar. Isso é justiça de Deus e a gente tem muita dificuldade de entender, não cabe no nosso pensamento. Ele encontrou a justiça de Deus quando ele encontrou uma família, quando ele viu em mim e uma irmã. Olá, eu sou Scarlett Porto e esse é o WBM Cash. Aqui nós vamos falar de missões e trabalho, como o reino de Deus pode e deve ocupar as esferas da sociedade, exercendo autoridade e governo através dos missionários corporativos. A WBM, ela visa ajudar empresas e negócios a crescerem dentro dos princípios e valores que fazem parte da cultura do céu, a cultura do reino. E hoje nós entendemos que, mais do que ajudar empresas e negócios, nós precisamos trazer uma consciência à Igreja de Cristo sobre como ver o propósito de missões no ambiente de trabalho, como expressão de quem nós somos. Nossa missão é formar missionários corporativos, que vão deter de competências técnicas, comportamentais e espirituais, para com relevância e autoridade entregar a palavra de Deus de forma estratégica no seu ambiente de trabalho. E falando nisso, já está disponível na nossa plataforma WBM Academy o curso Identidade e Propósito. Esse pode ser o seu primeiro passo para entender o seu lugar no mundo. Clique no link que estará na descrição abaixo e acesse a nossa plataforma agora mesmo. E vamos lá para o próximo episódio. Começando mais um podcast WBM Cash. Maravilhoso hoje. O nosso tema vai ser a manifestação da justiça de Deus no mundo. Acho que esse é um tema muito legal, né? Pra gente conversar. Comigo, Matheus Lima, conhecido de vocês. E aí, galera? Boa. E Zizi Martins. Zizi Martins. Eu recebi um breve resumo aqui de uma página de coisas que a Zizi, ao longo da sua vida, vem construindo, né? Engraçado que ela deixou pra mim como primeira coisa, discípula de Jesus. É uma questão de identidade, né? Você tem que começar com a primeira coisa que você é, né? O resto é pretexto. Nesse pretextozinho aqui, eu vou falar só um pouquinho, citar algumas coisas, né? Professora de universidade, advogada, graduada e especialista em mestre em Direito, MBA em Educação Corporativa, Gestão do Conhecimento, doutora em Educação. A lista é muito grande aqui. De tudo isso aqui que você faz, Zizi, que você já estudou, o que você mais gosta? Menina, olha que difícil. Uma coisa que eu descobri logo... Quer dizer, tem pouco tempo, não tem muito não, viu? Que, assim, eu sou do core das humanas. Ok. Tá? Eu não poderia, de jeito nenhum, fazer qualquer coisa que envolvesse matemática ou coisas de biológicas. Então, eu acho que eu gosto mais de comunicação. Em seguida, gestão. Em seguida, educação e depois direito. Que maravilha, né? Uma pessoa muito versátil, muito ampla, né? Mas é gostar. Uma mentalidade. A pessoa sabe fazer as coisas, é gostar. Essa discípula de Jesus mesmo, praticando a humildade aqui na nossa mesa. Mas que delícia estar com você aqui, né? Nesse tema sobre a manifestação da justiça de Deus, e a gente dentro da nossa motivação, né, da WBM, que é ajudar a igreja, ser uma ferramenta para a igreja, para o corpo de Deus, a entender o seu papel, a sua missão no mundo e de ajudar nessa educação, nessa formação, para que a gente se comprometa, né, a desenvolver as nossas habilidades, a desenvolver o nosso potencial, a nossa educação mesmo, bíblica e com as outras competências, para que a gente seja a manifestação do reino de Deus na terra, né? Do reino de Deus no meu trabalho, do reino de Deus na minha casa, do reino de Deus, inclusive, na minha própria igreja. Puxando dessa manifestação geral do reino de Deus
para a manifestação da justiça de Deus. Como é que a gente pode entender um pouquinho isso, né? Diante de um mundo injusto, diante de tantas notícias más. Eu ontem, inclusive, estava ouvindo uma história, um testemunho maravilhoso de uma pessoa da nossa igreja, e com 5 anos de idade, ele tinha 5, a irmã 3 e a outra irmãzinha 2. A mãe dele decide sair de casa, o pai dele coloca eles no ônibus e desaparece. E eu vi esse homem falando sobre o amor e a presença do pai, que era Deus, no cuidado de tudo isso. E a gente tem a nossa teoria, né? Deus é justo, Deus é bom e tal. Mas diante de uma história dessa, o meu impacto em ver um homem não reclamando, não gritando, não chegando diante do seu passado e ele vê a bondade de Deus e se sentir amado. E de alguma forma, a nós gera sensação de injustiça. Se você gerou, cuide. Como é que a gente pode lidar com essas coisas que estão acontecendo ao redor da nossa vida e ver justiça de Deus no mundo? Nina, eu acho que assim, meninos, né? Uma coisa que para mim sempre foi definidora. Na verdade, não tem tanto tempo. Eu tinha 20 anos quando eu descobri qual era o propósito eterno de Deus para o homem, né? Eu criada na igreja, né? Eu fui uma menina dentro da igreja. Dizem até, minha sogra dizia, meu filho foi gerado na igreja. Não, calma, não chegue a tanto, né? Mas assim, é apresentada lá, né? Lá na minha congregação, anos atrás e tudo, criada nesse meio. Eu tinha uma ideia errônea de que Deus tinha criado a gente para ser salvo. Né? E aí, de alguma forma, ele seria cúmplice do pecado, porque ele queria que a gente se perdesse para ele se salvar, né? Mas tem uma coisa bem antes da salvação, que é o propósito eterno. Então, no dia que eu tive a revelação do propósito eterno de Deus, muita coisa sobre justiça, injustiça, amor, entender um pouco da mente de Deus, aconteceu comigo, né? Porque assim, Deus cria aquele homem, imagem e semelhança dele. Chega para aquele homem e diz, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, ele ia multiplicar pessoas à imagem e semelhança dele. Então, o que ele sempre mostrou que ele queria uma família de muitos homens semelhantes a ele. Então, entender que tudo é desse propósito tem a ver com formar Jesus, que aí ele já ressignificou o propósito, porque ele trouxe para nós o protótipo perfeito, né? E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo esse propósito. Né? E entender que está tudo concatenado, como aquela música do Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho. Então, assim, para mim, isso fica muito claro que o Senhor assim, tem um computador no céu. E esse computador, ele está ali interligando todas as coisas. Essa história que você contou, ela é incrível. O tipo do milagre que só pode ser do Espírito Santo, né? Alguém que, num sentido humano, ia ser alguém completamente revoltado e Deus E também... culpar a Deus. Exatamente. Deus me abandonou. E aí ele consegue ver Deus nisso. É muito da explicação que eu estou te dando agora, que é o propósito eterno de Deus de fazer uma família de muitos homens semelhantes a ele. Então, eu acho que tá muito ligado com Romanos 8, 28 e 29, que é esse texto aí. Como você vê essa relação desse texto com essas injustiças, né? Porque tem algumas linhas de pensamento em relação a esse versículo. Eu só digo como é que eu penso no final, para não influenciar a sua resposta. Mas, assim, tem gente que entende que todas as coisas cooperam no sentido de que Deus está ali como eu esqueci o nome da pessoa que controla os bonecos. Marionete, Isso, ventríloco. isso, obrigado. E aí tá ali, não, eu vou colocar esse probleminha aqui, eu vou deixar esse probleminha aqui, porque com esse problema a pessoa vai entender isso. Aí já tem gente que acha que não, as coisas acontecem, Deus meio que deu corda, vai lá, aí depois ele, aconteceu aqui, ele usa para que aquilo torne a gente mais parecido com Cristo. O que é que você pensa em relação a essas pequenas injustiças ou muito grandes, como Cacá contou a história aqui, que acontecem no nosso dia a dia? Como é que isso tudo se relaciona com a palavra de Deus mesmo? É óbvio que eu não vou, hora nenhuma, tirar a nossa responsabilidade, nem o braço da seringa, né? Eu sou discípula do pastor Álvaro, eu sou arminiana. Então, eu acho que tem esse lado da nossa, do dizer sim ou dizer não. Você tá sendo convidado. Se não tiver você, vai ter outro. Você não quer mesmo essa oportunidade?
Você não quer mesmo aproveitar que você é uma pessoa nesse palco, nesse momento na história, para fazer essa diferença? Você não quer aproveitar? Né? Então, em relação à igreja, porque tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, né? É bom esse disclaimer. Não é de todo mundo, né? Porque eu já vi cantor de axé falando esse texto, né? Tipo, tudo posso naquele me fortalece e todas as coisas cooperam. Cooperam o quê? O que é isso? Cooperam com quem? Para quê? Né? Então a gente está falando de um grupo especial. É um grupo especial porque é especial, não. É um grupo especial porque tomou uma decisão especial. Né? Porque disse não para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Voltou para o lugar onde tinha saído, do lugar errado. Né? Voltou para seguir o caminho estreito. Optou por não seguir o caminho largo. Então, é por aí que eu vou. Eu tenho medo desses outros aí, porque eu acho até que a pessoa perde a responsabilidade nisso, né? Perigoso, perigoso. Vou entrar na polêmica. Seria quem optou por aceitar que a justiça de Deus volte a reinar na sua vida, né? Exatamente. Eu acredito que tem realmente uma escolha. Eu acho assim que Deus faz tudo para você dizer sim, mas você pode dizer não, né? Então isso funcionou para Lúcifer, funcionou para Adão e aí funciona para gente. Eu acredito nisso. E em relação assim às injustiças em si, né? Porque vamos lá, fazer perguntas enquanto você tá indo muito bem, eu vou piorando as perguntas, e deixando mais difícil um Não pouquinho. quer dizer que eu vou saber responder. Ah, vai sim. Um Deus perfeito, amoroso, justo, reto, cria um mundo onde é possível que uma história dessa aconteça. Como é que a gente explica isso? A gente explica isso num homem que não quis esse mundo reto, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens, né? Assim como eu acredito no mandato cultural, né? Que Deus deu ao homem o plantar, o interagir no trabalho, o fazer diferença, né? Tá muito claro no Gênesis que ele não deu isso aos outros animais, ele deu ao homem, o governo da terra. Então isso explica, inclusive, a participação do cristão na política, a participação do cristão na liderança da sociedade, né? Isso explica muita coisa, mas assim, esse homem resolveu fazer a própria trajetória, isso tem consequências. Eu acho engraçado, porque assim, na hora do caos e na hora do momento ruim, a gente volta para Deus. Por que que o Senhor, não sei o que lá? Se eu fosse Deus, falava, ué, vocês me tiraram do centro. Enquanto eu governo e as coisas acontecem do meu jeito, eu tenho isso aqui, eu estou oferecendo isso. Mas a partir do momento que o homem assume o lugar de Deus, é do jeito de vocês, e o jeito de vocês é isso. O pecado, essa é a manifestação do pecado. Perfeito. E não deixa de ser uma manifestação de justiça, né? Deus fala, ó, tem um caminho aqui, correto, perfeito, vai dar certo. Enquanto eu estiver no Tem centro. todos os E outros aqui que pra você nós, quiser tem gente seguir. que pratica que nem ama. ama a Deus. E que Sim. dá certo, né? Dá certo. Os princípios de Deus funcionam de qualquer modo, né? Funciona de qualquer modo esse marido não trair essa mulher. Funciona de qualquer modo essa mãe disciplinar esse filho. E esse filho não crescer como uma pessoa que governa dentro da casa. Né? Funciona porque são princípios eternos. As coisas de Deus são eternas. Elas funcionam sozinhas se você realmente se submeter a elas, né? E aí me lembrou aquele texto, né? De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. E aí é isso. Se você escolheu correr corrupção, você escolheu plantar corrupção, vai plantar corrupção. Escolheu plantar vida eterna, vai colher vida eterna. Então, tem esse lado aí, que eu acho que nesse discurso aí que você falou, Cacá, esse discurso aí de que o caos, a culpa é de Deus, a pessoa na hora de fazer a fazer a escolha de ter uma vida, sei lá, longe de Deus e longe dos princípios de Deus, ela não bota para perguntar a Deus, e aí, Deus, o que é que eu faço agora? Né? Eu vou ter mesmo essa relação sexual fora do casamento? Eu vou mesmo fazer essa escolha fora do que Deus tem para mim, do que Deus me planejou para mim? E as consequências disso? Eu vou colher depois minha depressão, eu vou colher depois a minha família desestruturada, eu vou colher... Sim, aí a culpa é de Deus? Não, a culpa... Deus já te disse o caminho. Não, Né? E outra, eu acho que o que eu estou colhendo agora é fruto do que eu plantei agora. Eu me esqueço que coisas que eu estou vivendo agora é fruto de coisas que eu plantei tem mês passado, o ano passado, mas na hora dessa angústia eu volto o meu olhar para Deus e eu culpo, né? Então, tem essas que a gente justifica, também tem as injustiças que, como uma criança que não tem culpa de nada, né? E a gente precisa conhecer o Senhor e entender a nossa responsabilidade em ser
a manifestação dele. Mas antes da gente ir um pouquinho mais para isso, vou dar uma respirada aqui. Eu quero conhecer um pouquinho, aproveitar que você está aqui, Zizi, e a gente vê uma trajetória sua, né? Nesse lugar da advocacia, do direito e da sua sede, fome por aquilo que é bom, por aquilo que é correto. Como é que aconteceu isso, né? A Zizi lá, adolescente, o que fez você seguir essa trajetória? Como foi isso? A Zizi adolescente, assim, sempre foi uma pessoa muito preocupada com isso, né? Com os frascos e comprimidos, né? Com as pessoas, com os fracos e oprimidos, reformulando aqui, né? Deixando a brincadeira. Mas, assim, de ver alguém que está desassistido, alguém que não tem uma defesa numa situação, mesmo na escola, né? Ou de um grupo minoritário que ali era discriminado, era maltratado. Então, assim, eu achava que eu podia ser a voz ou estar perto dessa pessoa. E aí eu sempre tive muito pendor para isso, para ser a voz dos outros, né? Para poder liderar um movimento de abraçar aquela pessoa de um jeito assim ou outro. E mais para frente eu quis fazer comunicação, eu queria ser comunicóloga, né? Meu pai era radialista, tinha uma carreira, né, bonita e tudo, mas ele não queria que eu fizesse comunicação por uma questão de sobrevivência mesmo. Ele achava que era melhor para mim eu escolher outra coisa que já demonstrava de alguma forma o meu pendor, mas que pagasse as minhas contas. Ele estava preocupado com isso, né? Com a menina que poderia, né, que poderia ter um sustento em qualquer situação. Ele era muito preocupado com isso, meu pai e minha mãe também, muito preocupados com isso. Mas assim, foi fruto de oração também, né? Eu tive muitas dúvidas, fiz o meu teste vocacional, deu comunicação primeiro, deu ciência política depois, e depois é que deu direito, que eu amo direito, sim, eu gosto, tenho uma trajetória, mas não é a coisa, né, mais do meu coração. Mas assim, eu orei e o Senhor me mostrou em roleta bíblica, esse negócio existe, né? Já ouviu falar em roleta bíblica? Isso aí. É porque assim, às vezes a gente é muito imaturo, não consegue ouvir a voz do Espírito Santo e discernir que é dele. A gente, poxa, eu tinha, sei lá, 17 anos, 17 para 18. Eu me converti mesmo aos 14, né? O dia do meu arrependimento. Foi meio que Semi pregou para mim depois que eu briguei com ela. Então, assim... Semi é irmã, que legal, né? Essa influência aqui. Com 17, a gente ainda tá novo na vida e novo na fé. Aí eu disse, Jesus, eu não sei como é que o senhor fala assim, não veio nenhum profeta para dizer, eu te digo, é isso que eu te digo, não veio. E eu falei assim, então, Senhor, fale aqui com a Bíblia. Então, eu fiz uma roleta bíblica. Digo, Senhor, eu acredito mesmo que Deus, né, vê a sua sinceridade em querer ouvir a vontade dele, né? E aí, vários textos falavam que eu ia julgar, e eu entendi que a carreira que tinha para mim era de fazer direito, e foi realmente realmente, né? Ainda sou advogada pública, eu sou procuradora do Estado da Bahia, né? É uma carreira que eu realmente, Deus me abençoou muito e tem me dado muitas oportunidades de anunciar o evangelho, de chegar perto das pessoas, né? De influenciar a minha organização com coisas de Deus, com todo feriado mandar uma mensagem, eu ocupando chefias, muitas vezes levar irmãos para falarem, às vezes poder cantar, às vezes poder tocar nos lugares e pregar e cantar louvores, tocar louvores, muitas e muitas, mas assim, inúmeras vezes o Senhor, nesse lugar onde eu estou, ele foi assim, ele me usou para falar para as pessoas e para plantar uma semente no coração das pessoas. Então eu creio que foi ele que me botou. Eu não estou aqui renegando nem sendo ingrata, não. A gente tem uma expectativa, né, de que nessa fase da vida a gente tem que tomar uma decisão que vai determinar tudo. Então a gente fica buscando a Deus a resposta final. E às vezes é verdade. Eu vou te levar aqui, você vai fazer essa faculdade, você vai conhecer essas pessoas, você vai aprender essa habilidade, você vai ver o mundo dessa forma. E daqui eu vou te levar para cá, e aqui você já vai ter algumas coisas, e a gente precisa, né, entender, buscar o lugar de Deus em todos esses lugares para entender que Deus está levando a gente para algo muito maior. Mas a gente tem essa ansiedade do que por conta da identidade, o que eu vou ser, né? E sem entender que Cristo está sendo formado em nós e esse caminho vai nos levando para cumprir o propósito dele. Eu acho muito legal nisso. E aí você vai andando, né? E aí você vai pro direito e o que mais? E o que acontece? Eu achei que eu ia ser juíza, né? Porque eu vi tanto julgarás na roleta bíblica que eu achei que ia ser juíza. Então, eu fui nesse sentido da magistratura. E Deus também falou muito claro para mim lá na frente que não era a magistratura, né? Porque eu queria ter uma família, eu queria muito, né?
porque eu estava imbuída, eu estou imbuída. Na verdade, assim, se você olhar meu WhatsApp, eu sou movida por um propósito, e é o propósito eterno, né? Para mim, tudo é pretexto. O texto é ser semelhante a Jesus. Então, assim, nesse tempo aí eu achei que eu tinha que ser juiz, mas aí o propósito falou muito alto. Pô, você quer uma família. E a ideia era de ir para o interior. Nessa altura eu já estava noiva, perto de casar e tudo. E aí não daria, né? Meu marido ficar na capital e eu ficar no interior e a gente, né, constituir uma família assim, nascente. A gente assim mais velha é diferente, mas a gente novinho começando, né? Aí foi claro que eu não era para ser juíza. E eu fiz uma escolha até difícil nessa época, porque eu estava como servidora da Justiça do Trabalho, eu estava assessorando a juíza, desembargadora, minha carreira estava deslanchando lá, e eu não quis ser juíza do trabalho. Era uma coisa que era normal, natural. Eu estava indo sonho, bem, né? Um eu sonho estava indo de bem. qualquer pessoa nessa área. Isso. E aí Deus me direcionou para a advocacia pública, né? Que é uma carreira que você lida muito com a gestão do Estado, que você lida muito com as escolhas públicas, com a escolha de fazer escolas, com a escolha de cuidar dos hospitais, né? É uma carreira muito bonita, né? Muito interessante, muito ligada com a gestão pública. O Senhor me direcionou para esse ambiente que, de alguma forma, eu julgo, né? Porque nesse tempo todo eu estou na consultoria jurídica, eu não estou na representação judicial, eu não sou advogada no sentido estrito da palavra. Então, Zizi, você advoga como as pessoas entendem? Não, eu não faço isso. Eu nunca fiz uma petição, eu nunca fiz um recurso, eu nunca fiz uma sustentação oral, nem um júri, nada disso. Eu sou uma técnica do direito, uma consultora jurídica que dá pareceres para dizer se o governo pode ou não fazer aquelas compras, pode ou não contratar aqueles servidores, né? Se esses servidores precisam ser penalizados, se não. É o que a gente faz na consultoria jurídica e o que eu venho fazendo ao longo de 26 anos, os últimos 26. Que maravilha. E dentro aqui do seu currículo, eu vi que você tem essa questão da analista comportamental. Além da comunicação, eu vejo o seu olhar para a pessoa, né? Eu vejo a sua formação aqui com relação a tipos de coach, de liderança, muito envolvida a liderança, em formar pessoas. Como isso move seu coração dentro da sua proposta, né? Naquilo que Deus colocou no seu coração, dessa formação de pessoas? Como é esse olhar para o outro? Eu tô aqui, vou falar uma coisa inédita sobre mim, mas isso começou com Renatinha. Renatinha Homem. Renatinha foi minha aluna quando eu tinha 16 anos, minha aluna de piano. Além de tudo, você toca piano. É. E a professora, ok, obrigado. Muito tempo Pessoas atrás. normais. Muito tempo atrás. Tá uma coisa guardada lá no baú. Ela foi minha aluna, tinha, só pra gente ver a diferença de idade, né? Eu acho que ela tinha 5 ou 6, eu tinha 16 nessa época. E ela foi minha aluna. Então, ali começou meu magistério. Eu comecei a ensinar ali. Depois eu fui ser professora de EBD dos adolescentes, depois eu fui ser professora de inglês, depois eu fui professora muitas vezes de várias coisas diferentes. Então, assim, essa coisa de entender que a educação faz a diferença na vida das pessoas e que ela pode definir destinos, eu acho que começou com Renatinha, minha homenagem a ela. Uau. Que ela hoje é minha professora, né? De todos nós, né? Que a Renata é muito especial. Eu acho que foi isso. Isso e depois, mais pra frente, com os meus filhos, né? Os meus filhos que a gente educou e alfabetizou em casa, né? Como eu estava falando aqui para você antes, eu faço parte do movimento do ensino domiciliar, mas isso é quando eu for falar de liberdade, que é uma coisa importante para falar aqui. Falaremos falar no aqui próximo sobre episódio. injustiça e falta de liberdade. Né? Ok, que também é uma injustiça, né? É. Mas vamos lá, que incrível. E aí, pronto, agora você está no contexto, atingiu tudo isso, você continua sendo uma pessoa muito ativa na igreja, você continua sendo uma pessoa que consegue circular nesses vários lugares, na profissão, na carreira, com pessoas muito importantes, até fora do país e pós-doutorada e essa coisa toda, e a gente ainda vê você na igreja. Eu ainda chego lá domingo e eu te vejo, eu vejo seus filhos. Como você consegue conciliar tudo isso? Como é que é essa questão do seu tempo, viagens, aeroporto e ainda manter esse coração queimando por Cristo, né? Então, de ser semelhante a Jesus. Isso para mim tá me impactando muito. Assim, são ênfases de cada tempo, né? Eu acho que, assim, teve um tempo que eu estava, inclusive, mais na igreja, mas no serviço da igreja. Não é o caso desse momento. Esse momento, assim, eu não abro mão de
de pelo menos estar com os irmãos uma vez por semana em algum tipo de reunião, uma vez por semana, né? Então eu não abro mão, pelo menos disso. Mas é assim, é você viver por prioridades, né? Primeiro o Senhor, sua relação com Deus, depois a sua família. Então, muito do que eu deixei de fazer, o que eu fiz, tem a ver com o meu papel de mãe, de esposa. Então, assim, muito tempo, inclusive nessa minha carreira, se você for notar na mini bio, ficou assim, tipo, 12 anos de lacuna. Por quê? Porque eu estava em casa, lá no ensino domiciliar, ou lá vendo meus filhos crescerem, muito preocupada com a formação deles para que eles pudessem fazer boas escolhas depois, né? Então, assim, e aí aconteceu isso, assim, mas quanto a conciliar, eu acho que é isso. Deus primeiro, depois família, depois trabalho e depois igreja. Eu vejo essa ordem bem nas cartas de Paulo, porque assim, você precisa dar um bom testemunho no seu trabalho, você precisa ser alguém que não falte, que seja diligente, que não seja o exemplo da pessoa que não dá conta. Você tem que ser produtivo, Por que né? isso é tão importante? Porque isso aí eu tô interagindo na Terra no mandato cultural, né? Eu tô aqui manifestando a glória de Deus através do meu trabalho. Porque para mim, trabalho e obra dentro da igreja não são coisas que têm uma hierarquia. Né? Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim, poxa, mas a obra vem antes. Sim, a obra de Deus é tudo. A obra de Deus é eu ali naquele papel na igreja, mas a obra de Deus também sou eu ali, procuradora, dando parecer, não envergonhando o evangelho, né, sendo honesta e ali tendo aquela oportunidade de viver Jesus naquele meu ambiente. Então, eu não consigo fazer essa distinção. Aí, agora eu vou falar dos reformados. Agora eu vou falar dos calvinistas. Os calvinistas me ajudaram nisso. A Associação Brasileira dos Cristãos para a Ciência me ajudou nisso. Os irmãos que têm essa concepção muito forte do que é a interação do homem sobre o trabalho, né? Do cristão sobre a terra, sobre o trabalho. Isso me ajudou muito a compreender, né? Que às vezes eu trazia uma culpa de alguma coisa que ficava fora do lugar, porque às vezes no tempo não dá para você fazer a conciliação. Então, como você fica consolado se você não está conciliando? Se você está atendendo às prioridades, aí você fica consolado. Maravilha. Maravilha. É muito legal. A gente precisa parar mesmo para pensar nisso, né? Porque até um certo ponto pode assustar aquilo que a gente foi ensinado. Então, primeiro Deus, depois a nossa família e igreja, e aí vem o trabalho. E o que a gente tem falado sempre é que a gente precisa mudar a nossa forma de entender trabalho, né? Trabalho foi a primeira coisa que Deus fez. Ele já começou trabalhando e é a primeira coisa que ele entregou na mão de Adão. Tá aqui, ó, você é responsável por tudo isso. E nós, como igreja, muitas vezes negligenciamos, né? E deixamos isso como do tipo assim, até os missionários mesmo. Eu quero ir para uma nação, eu vou lá fazer qualquer coisa para que aquilo me sustente no que for importante. Sem entender que o nosso dia a dia é no café, é na conversa, é nessa relação aqui que nós precisamos manifestar o reino de Deus. E é o pretexto, é a oportunidade que Deus deu. Porque o Senhor não precisa mesmo da gente, né, para fazer todas essas coisas, mas Ele nos deu os dons e habilidades para que a gente pudesse viver uma vida com propósito, com sentido. E o trabalho, ele ocupa esse lugar mesmo. Isso não é fruto só do pecado e do castigo de Deus sobre a humanidade. É uma bênção, o trabalho é uma bênção. O lugar é nesse lugar que a gente tem que manifestar mesmo, principalmente o reino e ser igreja de Cristo, né? Maravilhoso. Esse comentário seu me lembrou que tem um termo que a gente usa, até eu tenho pensado sobre isso ultimamente, que a gente usa muito na igreja quando fala de missões, né? Nossa igreja agora está no mês de missões, a gente tem pensado muito nisso, que é dos bivocacionados. O pessoal fala, eu entendo o que significa, né? A pessoa está ali, ela vai para algum lugar a trabalho e lá ela vai pregar e ser missionário também. Mas eu comecei a pensar um pouquinho nesse termo e eu não acho que ele faz muito Eu também sentido, não não. gosto. Eu acho que é uma questão de tradição, a gente usa meio sem pensar, Pois e aí é. alguma coisa me fez pensar nisso, né? Porque não são duas vocações. É uma coisa só, é a nossa vida. E eu acho que quanto mais a gente tenta separar, pô, agora eu vou fazer isso e depois aquilo, a gente acaba se atrapalhando um pouquinho. Até nesse sentido aí que
E Que traz tava culpa, falando. sabia? Traz culpa. Demais. Porque você acha que você não está gastando tempo com aquilo. Você acha, poxa, eu não estou manifestando esse dom, sim, mas eu estou outro. Eu estou em Sim. outro, num ambiente que as pessoas que estão ali naquela comunidade eclesial, as pessoas não têm acesso àquele ambiente que você tem. Sim. E às vezes aquilo é mais impactante para aquele Sim. grupo de pessoas do que seria Sim. no fato, em você estar em outro ambiente, E né? por mais que a gente tenha vários papéis na vida, né? Eu tenho um papel de empresário, eu tenho um papel que eu tô fazendo aqui, eu tenho um papel de esposa, eu tenho um papel de líder na igreja, mas eu sou um só. E quando eu tô fazendo, dependendo da forma que eu tô fazendo cada uma dessas coisas, eu tô impactando todas as outras áreas também. Porque assim, a forma que você trabalhou impactou sua família. Com certeza. Então, a forma que você vive a sua vida com Deus impacta todo o resto. Eu sei que a gente coloca assim numa ordem de prioridades para ajudar a gente a se organizar, né? Isso, mas E é ajudar só a para gente a assim, pensar e tal. no conflito de uma coisa com outra, né? Exatamente. O Se eu que é que tiver eu que escolher, escolho? sim. Né? É a mesma coisa o mesmo raciocínio que a gente faz em relação às leis humanas, né? Você chega com a ordem de autoridade, você vai olhar aquela lei, se aquela lei conflita ou não com as escrituras. Se não, você vai obedecer, porque o Senhor manda você ser obediência à autoridade. Mas se aquilo vem com a ordem que é contra as escrituras, que tem uma hierarquia maior, você vai fazer o quê? Você vai se sujeitar às consequências de uma Sim. desobediência civil para seguir uma ordem divina, né? Uhum. Então, eu acho que é para isso. É na hora de um conflito Sim. e na hora de uma organização de tempo, você dá a sua energia principal para nessa ordem. Perfeito. Perfeito. E a gente tem uma dificuldade muito grande na igreja, né? Quando essas coisas são implantadas, da gente desfazer e reconceitualizar essas questões, né? Mas é muito importante a gente... Eu tenho uma vocação e nela eu expresso a minha vida integral. Importante a gente compartilhar isso, porque principalmente nesse tema de ser a manifestação da justiça de Deus, né? Então eu quero entrar para essa conversa agora. Como nós podemos, como igreja de Cristo, ser a manifestação da justiça de Deus? A gente tem aquelas ideias mais fortes, né? E que a gente faz, inclusive, muito pouco. E Cristo, a Bíblia inteira fala sobre isso. Cuida dos órfãos, das viúvas, dos presos. Eu não quero esses sacrifícios, eu quero que vocês façam isso. E a gente trata isso de uma forma muito amadora, ou muito conceitual, teórica. E como é que no nosso dia a dia eu posso viver a partir dessa consciência de que eu fui feito justiça de Deus e eu sou essa manifestação? Voltando para o propósito eterno, né? O protótipo Jesus. Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ser como Jesus em tudo, né? E ser como Jesus em tudo significa ter o caráter de Jesus, mansidão, humildade, em todas as coisas, né? Buscar ser como Ele, né? Inteiro como Ele, íntegro como Ele, em todas as coisas. Mas Jesus também serviu muito, né? Servir aos outros como Jesus servia, em todas as coisas, nos mínimos detalhes, seja no o ouvido. Gente, como a gente está carente de gente para ouvir. Ai, como a gente fala, eu mesma que sou claramente colérica, claramente dominante, né? No Disque Dominante aí para falar do perfil comportamental, lá atrás em Hipócrates, né? E Aristóteles e Hipócrates a gente falar do perfil colérico, sanguíneo, né? Eu sou colérica, sanguínea, são dois extrovertidos, são dois que um lida mais com resultado, outro com gente, assim, mas isso daí, ouvir, né? Servir no sentido de onde eu estou, eu tenho que estar atenta às necessidades dos outros, né? Eu vejo assim, a gente tem que estar preocupado com esses que o Senhor se preocupa de um jeito muito ostensivo na palavra, né? A gente está falando dos órfãos, a gente está falando das viúvas, a gente está falando dos estrangeiros, né? Tá tudo isso na Bíblia, né? Mas assim, esse olhar para o meu próximo, né? Lembrando daquele que está ali dentro da procuradoria, no meu caso, né? Quem é o meu próximo, né? Na parábola do bom samaritano. Exatamente aquele dali que me ajudou, que me serviu, né? Então, assim, esse olhar diário daquela pessoa que está do lado, da aflição do olhar das pessoas. Muita gente, mas muita gente aí com angústia, né? Muita gente aí que lhe surpreende tendo se suicidado quando nunca se mostrou uma pessoa que parecia que estava em conflito. Então, esse universo que a gente vive, esse mundo, essa pós-modernidade, esse tempo que é um tempo assim que está expulsando Deus, está expulsando completamente de tudo, né? Que criou uma moralidade própria, uma língua própria, uma maneira própria de agir, uma religião própria, uma religião secular, né? Esse mundo está pedindo esse olhar da igreja no dia a dia, né? No dia a dia.
né, nesse ouvido, nessa compaixão e assim, muita atenção para o olhar das pessoas. Assim, várias vezes eu vejo que isso não foi uma preocupação minha, mas ultimamente Deus assim, tem me falado muito sobre eu prestar atenção no olhar e ver a angústia e ver para poder chegar com o reino de Deus. Porque às vezes você vai precisar suprir alguém que está numa necessidade material e tem que estar aberto a isso também, né? Na necessidade material. Mas muitas, eu diria que você tem que estar disposto a orar pela pessoa e a ministrar a pessoa, às vezes ouvir, para ter uma oportunidade lá na frente de falar, né? Então, ouvir hoje, para mim, é o grande gancho. Nessa experiência que eu contei logo no início, falando desse senhor que estava contando a experiência de vida dele, aos 33 anos, alguém fala assim, olha, eu sei onde sua mãe tá aqui o endereço dela. E ele vai aos 33, nunca mais tinha visto a mãe. Na infância, a avó dele ficou cuidando e as duas irmãs foram pro orfanato. Então, olha que situação. E esse cara bate na porta da mãe dele, a mãe dele abre a porta, toca no rosto dele e reconheceu e falou o nome dele. Como é isso, gente? E ele abraça ela e como você tá? Como você tá? E ela fala assim, olha, durante todo esse tempo eu estive orando por você. Beleza, esse cara teve esse momento com a mãe dele, foi embora. E depois alguém chegou e perguntou pra ele, e aí, como foi lá? O que você falou? Você perguntou pra ela por que ela te abandonou? Ele, não, eu nem pensei em fazer essa pergunta. E ele foi contando, as minhas lágrimas caindo, se derramando. E no final eu ouvi tudo aquilo. E eu fui cumprimentá-lo, eu não consegui falar nada, eu abracei ele, chorei de novo. E ele falou, você é minha irmã. E a gente se cala, né? Diante de uma manifestação onde não tem lógica e nem explicação. Ele encontrou a justiça de Deus quando ele encontrou uma família, quando ele viu em mim e uma irmã. E agora eu olho para ele com uma visão totalmente mudada, porque ontem mudou a minha vida. Mudou a minha vida encontrar alguém que viveu essa experiência e calado. Porque quando você fala que a manifestação de Jesus, Jesus foi o humilde que abriu mão de tudo. O justo pelo injusto. Eu acho que essa é a manifestação ilógica, onde o Deus que estava na sua glória abre mão de tudo isso e vem para a terra para morrer no meu lugar. Isso é justiça de Deus e a gente tem muita dificuldade de entender, não cabe no nosso pensamento. Não cabe isso. E essa é a manifestação de justiça. Quando você fala de ouvir, é de ouvir isso. E eu poderia fazer algo com as minhas próprias mãos. Eu poderia gritar e eu escuto e eu choro com você. E a gente volta o nosso olhar para o reino, aquele que virá, onde todas as coisas vão ser perfeitas. Porque enquanto eu estou aqui, eu preciso não só apenas cobrar dele, porque tudo que eu precisava ele fez, né, com Cristo na cruz. E hoje eu sou a manifestação do amor que me alcançou, eu sou para o outro. Isso precisa, a igreja, nós precisamos pensar sobre isso, mudar a nossa imagem de Deus, mudar a nossa forma de esperar justiça. Porque, do contrário, eu estou esperando sair uma decisão que resolva o meu questionamento. Eu fui injustiçado. E Cristo me perdoou, tem injustiça, tem loucura maior do que essa. Não, esse mistério do evangelho, né, do que Jesus fez, é um negócio que você pode até tentar explicar, né, com algumas palavras, vai ter muita dificuldade. Vai ter, assim, porque nem tudo se compreende no racional, né? E assim, apesar de ser muito racional, nem tudo se compreende no racional, né? Tem uma ação de Deus para fazer seu coração compreender essas verdades, né? Assim, diante disso, assim, eu não sei, eu fico assim meio envergonhada para falar da obra de Jesus por mim e do quanto que ele me deu e fez, né? Esse domingo minha mãe fez 78 anos, né? E ela conta sempre, quase sempre, nos aniversários dela, o mesmo testemunho. Ela olha para a mesa, para os 4 filhos, para os genros e a nora, para os netos todos, e diz assim: com 15 anos eu orei e pedi a Deus, eu só quero uma família que sirva ao Senhor. Com 15 anos ela orou, né? E como aquilo
como aquela oração daquela menina, daquela adolescente de 15 anos, né? Virou vida. E ao longo do tempo, o quanto ela abriu mão dela para essa vida se manifestar, né? Então, e assim, e aí essa vida chegou a mim através dessa oração dessa menina de 15 anos. Então, diante, assim, de uma família, você não vê um impacto numérico muito grande, a menos que a pessoa tenha 20 filhos, né? Minha mãe teve 4, na geração dela 4 ainda era uma coisa natural e eu espero que volte a ser. Viu, irmãos? Eu amo a experiência de Alain. Parabéns, Alain, parabéns, Francis. Amo, amo, amo. O Senhor mandou multiplicar, encher a terra, então eu preciso dizer isso aqui. Eu preciso. Minha mãe teve 4 também. Eu preciso dizer isso aqui, que a gente precisa recuperar isso, porque tem gente que não ama Jesus e está tendo um bocado de filho. Então está na hora da gente ter, então amém. Voltando aqui, fazendo parênteses, né? A menos que seja um caso desse, de uma família muito numerosa e você não consegue ver o impacto daquela oração daquela menina de 15 anos, mas você pode ver na vida dela. Minha mãe foi professora na escola pública estadual, 25 anos, e ela anda na rua, não foi uma nem duas vezes que os alunos dela vieram correndo, dar um abraço e dizer assim, eu sou crente hoje, porque a senhora pregou para mim na sala de aula. Uau. Entendeu? Então, assim, esse impacto numérico eu posso não ver como eu vejo em Billy Graham, eu posso não ver como eu vejo na vida de Paul Washer, que eu gosto demais, né? Eu posso não ver na vida do meu irmão, Álvaro Júnior, né? Pastor Álvaro Júnior, que é filho da minha mãe, um sonho desde criança que ela fosse pastor. Mas, assim, eu posso ver nos meus filhos, nos meus netos, e eu posso ver nessa posteridade, no tanto que Deus vai abençoar as pessoas que estão do lado pela vida dessas pessoas, entendeu? Então, eu acho que é isso. Começa numa decisão, começa numa compreensão de que eu tenho um propósito na vida, e o meu propósito não é fazer uma empresa, né? Agora virei, né, rapidamente empresária, do dia para a noite, né? Fazer uma empresa, ou ser procuradora do Estado, ou ser professora, isso tudo é pretexto, porque eu tenho um propósito de ser semelhante a Jesus. Enquanto isso, eu atuo na Procuradoria do Estado. Enquanto isso, eu atuo na IBVA. Enquanto isso, eu atuo lá em casa com Vitor Luiz e com Silon. Enquanto isso, né, as outras coisas são bico da minha verdadeira profissão, que é ser semelhante a Jesus. E fazer outras pessoas serem também, né? Porque a edificação da igreja nada mais, nada menos é do que você contribuir para a santificação dos seus irmãos. E a santificação é isso. É ser semelhante a Jesus gradualmente. Dentro de tantas coisas que você já fez e continua empreendendo, né? Eu queria que você contasse, inclusive, um pouquinho sobre isso. Os novos planos, para onde você está indo agora. Em algum momento, fora a história que você já contou, quando era mais nova, a roleta bíblica e tudo mais, hoje, alguma dessas decisões, ó, agora na minha carreira profissional, eu vou para esse lado aqui, ou eu vou fazer aquela outra coisa. Como você entende isso hoje? Tem alguma relação com esse texto, né, principal? Olha, eu acho que se eu for por esse lado na minha carreira, eu vou ter mais oportunidades de fazer o que eu realmente preciso fazer aqui? Ou você acredita que eu consigo ir desenvolvendo minha carreira profissional e quando eu chegar lá, eu sendo quem eu sou, eu vou fazer o que eu realmente tenho que fazer. Você vê relação entre essas duas coisas? Não necessariamente? Como é isso? Eu vejo assim, que eu acredito muito que no caminho a gente vai chegando no alvo, né? Então, não essa coisa de ser semelhante a Jesus é um alvo inatingível, é atingível porque um dia seremos como ele é, tá lá na palavra, né? Mas assim, do ponto de vista, enquanto eu tivesse essa gravidade me puxando para baixo, chamando pecado, chamada pecado, né? É uma coisa que eu fico falando para o Senhor, como Davi fala, né? Eu me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. Mas, assim, é um alvo diário, mas que ele vai, ao longo do tempo, lhe dando objetivos para chegar nesse alvo. Então, são etapas, né? Atualmente, eu estou vivendo em cima de uma palavra. A palavra que o Senhor me deu tem mais ou menos 4 anos, é que ele ia me usar para formar líderes públicos em todas as áreas, em várias áreas, e que fossem cristãos genuínos, né? Então, aí eu já procurei várias formas de fazer isso. Eu tentei abrir uma faculdade, aí eu fui convencida de que abrir uma faculdade como eu queria, boutique, que é uma faculdade pequena, aqui, muito, muito aqui, ia ser aqui em Lauro.
Eu já tinha feito toda a parceria para a faculdade acontecer. Inclusive, escrevi no MEC, fiz os planos, os projetos, tudo, tá tudo lá. Mas o senhor falou claramente para mim que, assim, eu estava começando errado. Eu tenho que começar de outra forma, né? Então, até o final do ano eu vou abrir um instituto, esse instituto vai fazer cursos. Aí começou a me dar os patamares. Mas, assim, entrou nesse objetivo. Bom, você vai formar líderes públicos que vão refletir o Senhor, vão manifestar o Senhor, especialmente em ações do Estado, que é onde eu tenho, onde eu sou um insider, né? Onde ainda é um lugar onde eu trabalho, inclusive trabalho como empresa, além de trabalhar como advogada pública. Mas, assim, como eu vou fazer isso ao longo do tempo? Né, como eu vou fazer? Aí ele vai mostrando, abrindo portas, criando oportunidades de conhecer pessoas, vendo situações que ele mesmo vai criando e só me deixa no lugar certo para eu dizer o sim ou não, né? Então, atualmente é essa a minha preocupação, né? Eu até falei isso para o nosso pastor, falei isso com algumas pessoas que eu considero que são pessoas importantes até no país sobre isso, que são irmãos nossos, né? Eu falei, a gente precisa pegar essa geração nova e direcionar assim, com a ideia de que eu tenho que impactar, eu tenho que cumprir o mandato cultural, eu tenho que não estar só no ambiente da igreja. Né? Porque o ambiente da igreja não basta. Não basta. Com o ambiente da igreja, você não consegue todo mundo ter como trabalhar, como interagir. Né? Nem todo mundo tem o mesmo chamado. Né? Então, assim, como vamos fazer isso? Eu não sei ainda. Algumas etapas estão acontecendo, mas nem todas me foram assim descortinadas. Eu acredito que com o tempo o senhor vai falar. Eu tenho visto que, ao longo dos anos, né, a imagem da igreja evangélica, ela foi muito manchada, né? Justamente por conta das notícias que saem. Então, as pessoas que não fazem parte dessa comunidade e que só enxergam o pior dela vão se lembrar dos pastores pedófilos, vão se lembrar dos que roubam e dos adúlteros. Elas vão ver dessa forma. E muitas vezes a pessoa não vai conseguir nem entrar dentro do ambiente desse e ver que Deus está salvando, que Deus está curando e que Deus está manifestando o reino de verdade. E eu acredito, né, quando a gente vem para a WBM e para esse entendimento de Business as Mission, eu acredito que Deus ele está expandindo mesmo. Acho que ele sempre teve essa intenção. Agora, mais do que nunca, do tipo assim, eu preciso de líderes, eu preciso de pastores que são empresários. Eu preciso de pessoas no ambiente corporativo e fora das paredes da igreja para alcançar aqueles que nunca vão querer olhar para ela. E que nesse lugar eles vão ter uma experiência com Cristo no outro. E aí ele vai mudar o seu próprio pensamento sobre a igreja, até querer fazer parte de uma igreja, até ser uma igreja e mudar essa manifestação de uma forma visível para todo mundo. Então, eu tenho visto muito essa característica, entendeu? Dos outros lugares, de empresas, de outros tipos de negócios, se transformando nessa questão. Não precisa ter nome de discipulado, não precisa ter nome de pastoreio, mas aqui está acontecendo que eu estou ouvindo e eu estou te dando um conselho à luz da Bíblia, eu estou trazendo uma referência. Professores têm uma capacidade incrível de fazer isso, entendeu? E enquanto nós não fazemos isso, o mal está fazendo. Enquanto nós não estamos ocupando o nosso lugar, o lugar que Deus nos colocou de forma intencional, porque eu estou achando que eu só vou fazer isso lá na minha igreja, os professores com outras ideologias estão discipulando mesmo uma juventude, uma geração e estão dando uma causa para eles. Como nunca aconteceu antes. E nós estamos parados, olhando e orando e falando, Deus, faz alguma coisa. E Ele está falando, coloquei vocês aí, vão lá. Façam. Às vezes dá a sensação de que todo mundo tá manifestando sua essência no mundo, menos a gente, né? A gente manifesta quem a gente é dentro da igreja, se satisfaz com aquilo ali e sai e não faz mais nada. Acho que não, já vivi essa minha essência, minha espiritualidade, o que for, já supri essa necessidade humana dentro da igreja. Me parece que as outras pessoas, eles não têm uma igreja para ir, não têm um clubinho onde ele pode chegar lá e satisfazer essa necessidade, então ele é o tempo inteiro, que é o que a gente deveria ser. E tudo isso nos paralisa, porque eu vejo o mal me assusta, porque está contra aquilo que eu aprendi, e eu começo a só olhar e a criticar.
E Deus falando, para de criticar, para de apontar o erro dos outros, seja a manifestação. Eu acredito do tipo assim, eu acho que o profeta desse tempo é aquele que vai ser a manifestação daquilo que acredita. Para que alguém tenha uma outra opção, para que alguém veja outra coisa. Em vez de eu criticar, eu não gosto dessa música, eu acho que essa pessoa tá fazendo música horrível. Cara, faz uma música boa, porque alguém vai poder ouvir algo bom. Ah, eu não gosto desse modelo de escola. Por favor, crie um outro modelo para que a gente tenha outras opções, porque senão nós vamos ficar apavorados com o mal e com a injustiça e com medos. E o que a Bíblia mais fala é: não tenham medo, vão em meu nome e façam. Não se desviam, continuem no meu propósito e eu estou com vocês. E eu acho que quando a gente começar a conversar mais sobre isso, questionar mais essas coisas, o que é a justiça de Deus, como é a manifestação dela, como é que nós fazemos isso no nosso ambiente de trabalho, nós vamos começar a se mover sem medo para ser aquilo que o mundo tanto espera, né? A Bíblia fala, a criação anseia, geme para ver vocês, para ver Cristo em vocês. É o que o mundo está esperando, eles só não sabem. Assim, essa questão da relevância da igreja no mundo e a perda dessa relevância no Ocidente, né, nos últimos tempos, é um negócio altamente preocupante, né? Quero, você colocou aqui no meu roteiro antes, né, falar sobre um pouco do que é a minha indignação, né, o que me indigna e me deixa preocupada no mundo. E eu acho que uma coisa que está acontecendo no mundo e que a resposta a gente tem que dar de maneira enérgica no ponto de vista da ocupação dos espaços, principalmente da ocupação dos espaços, é essa questão da diminuição da liberdade no mundo, né? Eu sou uma ex-adolescente que leu o tempo inteiro na adolescência sobre a Igreja na Cortina de Ferro, né? Torturados por Amor a Cristo, a série Yuri e vários outros livros. Eu fui ver Richard Wurmbrand na Fonte Nova, ele veio a Salvador, eu fui ver. Então, assim, foi um tempo que eu vivi assustada, aquela coisa da Guerra Fria. A gente não tinha a noção do que podia ser. Só falavam do botão vermelho que iam apertar, e eu achava que qualquer hora ia apertar e era a volta de Jesus e amém, tudo bem. Mas eu vivia com aquele negócio ali naquele tempo, mas também vivia com a diferença do meu ambiente para o ambiente desses irmãos perseguidos. Hoje a igreja perseguida ela é quase 400 milhões de pessoas. Isso é 40% do que se diz cristão na face da terra. Então, isso só fez crescer com o tempo. Não, mas não acabou a cortina de ferro? Não, tem outras formas. Tem outras cortinas de ferro que a gente não está enxergando, né? E esses movimentos, eles se travestem de outras formas. Eles não são só movimentos políticos do ponto de vista que vem de cima do Estado para baixo. Como você falou, né? Várias ideologias e pregações que acontecem dos professores para as crianças. Das músicas, está na rádio. São as cortinas de ferro de hoje, que são as cortinas de ferro de hoje, que não deixam as crianças falarem. Então, assim, que não deixam as crianças serem o que elas são em Deus, né? Então, assim, para eu ser bem, para não dar problema no podcast, para eu não abrir, todo mundo está entendendo o que eu estou falando. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando. Então, eu acho que, assim, essa liberdade de professar a fé, a liberdade que os pais têm de direcionar a vida dos seus filhos, isso diminuiu ao longo do tempo. Isso diminuiu à medida que a relevância da igreja diminuiu na sociedade. Então, nós éramos muito importantes. Se nós fazíamos do jeito certo, era outro problema. Porque, assim, quando a igreja, por exemplo, se confundiu com o Estado e resolveram que todo mundo ia ter a mesma fé, isso foi completamente errado. Deus nunca fez isso. Deus deu sempre a opção. Como é que você, sendo igreja, vai ocupar o Estado e vai mandar em todo mundo? E vai dizer que você agora, minha fé, agora sua fé é a minha, determinando a fé das pessoas, né? Isso não pode dar certo, né? O que não nasceu em Deus não dá certo. Então, mas a gente era mais relevante, né? Os nossos valores mudavam as leis. Os nossos valores falavam como, de alguma forma, direcionavam a sociedade. Por quê? Porque éramos mais numerosos? De forma alguma, nem éramos mais numerosos. É porque, de alguma forma, tinha gente ocupando esses espaços de uma maneira relevante. Então, eu acredito que isso a gente precisa ver. Que nós precisamos estar em postos importantes. Nós precisamos ser líderes onde a gente estiver. A gente precisa influenciar de uma maneira que seja concreta e que seja importante, né? Então, nesses últimos anos, especialmente, quando eu resolvi rever o meu currículo, né, que seguiu o jurídico até determinado tempo, né? Então, quando eu vi,
Pô, eu fiz meu mestrado antes do meu filho nasceu, acabou esse negócio de estudo, etc. Foi só os livros de como criar filhos. Aí fiquei lendo os livros de como criar filhos, fui para casa, né? Fiquei lá. E depois que os meninos cresceram, que aí eu disse assim, agora eu posso voltar a estudar, porque sempre meu trabalho acompanhou o meu estudo. Eu nunca fui uma pessoa de divagações, eu não gosto. Assim, tudo que eu estudo tem um objetivo de aplicação. Eu sou assim. Né? Eu admiro quem não é e acho que tem o seu lugar também, viu? Essas pessoas me ajudam, eu estudo nelas, né? Então, mas eu não sou assim. Então, aí quando eu fui mudar para educação corporativa, depois o doutorado em educação, que no doutorado em educação eu estudei ensino de liderança para o setor público, foi isso que eu mapeei. Inclusive é uma linha de pesquisa que não tem no Brasil, que a UFBA vai lançar por causa da minha tese, por conta disso. Ninguém aqui discutiu aqui no Brasil ensino de liderança, quando nos Estados Unidos tem 30 anos, eu nem dei conta de chegar na primeira página do Google Acadêmico e ler as coisas, de tanto que tem. Então, depende, a sociedade é diferente, assim, mas quando eu fiz esse redirecionamento, eu tinha já isso em mente. Como eu vou aplicar isso aqui? Como eu vou fazer com que meu currículo se torne relevante para eu ser uma voz no lugar onde eu estou? Né? Porque às vezes assim, você nem sabe tanto do assunto, mas está lá o título, as pessoas te ouvem, né? Então, não acontece isso muito? Às vezes de você ouvir fulano, é doutor, não sei o que, a pessoa diz uma coisa, nada a ver, nada a ver, não disse nada. Então, assim, mas o que é que a gente valoriza aqui nesse lugar onde a gente está? Tá? Então, dentro desse ambiente que eu estou, que é o ambiente do Estado, que é muito, todo mundo valoriza muito essa coisa de título, etc. Então esse redirecionamento já foi com essa estratégia, né, de cumprir esse plano dentro do propósito. Né? O plano é menor do que o propósito, mas de cumprir um plano de uma convicção que Deus me deu. Zizi, olha, já fica aqui, essa vai ser a parte 1, porque a gente vai ter que ter parte 2, parte 3 com você, falar sobre tudo isso, interessantíssimo. A gente nessa mesa aqui, ouvir a voz de Deus para começar a trazer esses assuntos. E eu quero te agradecer muito, pessoal, fica com gostinho aí dessa conversa, mas Zizi agora ela tá pegando o voo, ela precisa ir, e foi uma bênção ter você aqui, ouvir tudo isso, a gente conversar sobre isso. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, para mim é muito bom estar entre irmãos, falando do reino de Deus, falando da vida natural em Cristo, que é essa dele inspirar a gente, levar a gente pelos caminhos que são dele. E são muito amplos, né? São caminhos que a gente, às vezes, não espera que sejam aqueles, a gente não projetou aquilo, mas que a gente assim, se sente muito inserido e bem feliz, porque a gente se sente em paz com a ordem dele, né? Mas lembrando, o propósito eterno de Deus é a gente ser como Jesus. Isso aí que eu queria deixar. Maravilha. Eu posso fazer uma perguntinha só, rapidinho, assim, antes da gente encerrar. Pro pessoal que tá ouvindo a gente, assim, se eu quiser ter essa clareza que hoje você tem em relação, olha, o meu caminho, deu para entender qual é o propósito que todo mundo deve buscar, mas como eu descubro o meu caminho dentro desse propósito, aí vai ser de forma resumida, que já é a introdução do próximo, mas como eu consigo descobrir o meu caminho dentro desse propósito sem fazer roleta bíblica? É o seguinte, não é um oráculo, mas assim, eu acredito muito na voz do Senhor através das pessoas que estão próximas de você, né? Eu acredito muito que Deus usa as autoridades que ele constituiu, e aí eu estou falando de meu marido, eu estou falando do meu pastor, eu estou falando das pessoas que me acompanham e veem meus defeitos também, muitos dos meus defeitos que me atrapalham, né? Dos meus pecados que ainda tenho que vencer. Então, assim, essas pessoas são um bom termômetro para eu buscar a voz de Deus e para eu tomar decisões que são decisões de consequências eternas. Maravilha, eu vou pegar essa resposta aí, a WBM, na nossa plataforma, a WBM Academy, nós lançamos o curso Identidade e Propósito. Se você quiser saber um pouco mais disso, entender o propósito para o qual Deus criou você, nos criou, lá você vai entender muitas coisas sobre você, sobre Deus, sobre as pessoas. Então fica a dica aí, entra na nossa plataforma e vai ser ótimo estar com você. Obrigado, Matheus, também. Obrigado. Bom demais, a gente se vê na próxima. Tá. Valeu, Valeu. pessoal.